O conflito Gaza-Israel é uma parte do conflito maior entre Israel e Palestina, que começou em 1948. Naquela época, cerca de 200 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas e se estabeleceram na faixa de Gaza como refugiados. Desde então, Israel participou de aproximadamente 15 guerras contra a faixa de Gaza. Na guerra atual, que começou em 2023, o número de mortes em Gaza, 37 mil, já é maior do que em todas as outras guerras do conflito árabe-israelense combinadas. Israel travou 3 guerras na faixa de Gaza quando ela era administrada pelo Egito. A Guerra da Palestina de 1948, a primeira ocupação de Gaza durante a crise de Suez, e a captura de Gaza em 1967. Durante a primeira ocupação, 1% da população da faixa de Gaza foi morta, torturada ou presa por Israel. Após 2 períodos de insurgências de baixo nível, um grande conflito eclodiu entre israelenses e palestinos, conhecido como a Primeira Intifada. Os acordos de Oslo de 1993 trouxeram um período de calma, mas em 2000, a Segunda Intifada começou. Perto do final da Segunda Intifada, Israel se retirou de Gaza em 2005. O Hamas venceu as eleições de 2006 e tomou o controle de Gaza em 2007. Em 2007, Israel impôs um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo à faixa de Gaza, transformando-a em uma prisão ao ar livre. O bloqueio foi amplamente condenado como uma forma de punição coletiva, enquanto Israel justificou como necessário para impedir ataques de foguetes palestinos. O Hamas considerou o bloqueio como uma declaração de guerra. A invasão israelense de Gaza em 2008 e 2009 resultou em mais de 1.000 mortes e destruição generalizada de casas, escolas e hospitais. A operação israelense de 2012 também causou mais de 100 mortes. Em 2014, Israel invadiu Gaza em uma grande guerra que resultou na morte de 73 israelenses, principalmente soldados, e 2.251 palestinos, principalmente civis. A invasão causou uma destruição sem precedentes, danificando 25% das casas na cidade de Gaza e 70% das casas em Beit Hanon. Após 2014, os eventos notáveis no conflito incluíram a Grande Marcha do Retorno, em 2018 e 2019, e confrontos em novembro de 2018, maio de 2019 e novembro de 2019. A crise de 2021 resultou na morte de 256 palestinos e 15 israelenses. Em 7 de outubro de 2023, militantes palestinos atacaram Israel, matando 1.143 pessoas, principalmente civis, iniciando a guerra Israel-Hamas. Israel respondeu bombardeando a faixa de Gaza e lançando uma invasão que matou mais de 34 mil habitantes de Gaza até abril de 2024. Israel travou 6 guerras com Gaza entre 1947 e 1987. Israel ocupou a faixa de Gaza durante a crise de Suez em 1956. Durante essa ocupação, entre 930 e 1.200 palestinos foram mortos, principalmente nos massacres de Khan Yunis e Rafah. No total, cerca de 1% da população da faixa de Gaza foi morta, ferida, torturada ou presa por Israel. Em 1957, Israel se retirou da faixa de Gaza por pressão americana. Na guerra de 1967, Israel ocupou a faixa de Gaza juntamente com o Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia. Durante a guerra, e pouco depois, entre 40 e 45 mil civis fugiram ou foram expulsos da faixa de Gaza. Muitos civis palestinos foram mortos enquanto fugiam. Em 11 de junho, uma granada matou 8 civis de Gaza e um tiroteio matou outros 10. Durante a primeira intifada, apenas da faixa de Gaza, 142 palestinos foram mortos, enquanto nenhum israelense morreu. Desses, 77 foram mortos a tiros, 37 morreram por inalação de gás lacrimogênio e 17 morreram devido a espancamentos pelas mãos da polícia ou de soldados israelenses. Israel completou a construção inicial da barreira em 1996, ajudando a reduzir a infiltração da faixa de Gaza em Israel. As autorizações especiais para entrar em Israel para fins médicos também foram bastante reduzidas, dificultando as viagens dos palestinos. No livro de 1999, Desengajamento, Israel e a Entidade Palestina, Daniel Schwefton analisa argumentos para a separação dos palestinos, começando pela Cisjordânia e Gaza. Ele apoia a separação rígida, defendida por políticos como Yitzhak Rabin e Ehud Barak. Yitzhak Rabin foi o primeiro a propor a criação de uma barreira física entre israelenses e palestinos em 1992. Em 1994, começou a construção da primeira barreira, uma cerca de arame equipada com sensores. Após um ataque em Bet Lid, perto de Netânia, Rabin explicou que o objetivo era alcançar uma separação entre israelenses e palestinos, sem seguir as fronteiras anteriores a 1967. Ele afirmou que não queria que a maioria dos residentes judeus de Israel estivesse sujeita ao terrorismo. A segunda intifada, também conhecida como a Intifada de Al-Aqsa, começou em setembro de 2000. Muitos palestinos a consideraram uma luta pela libertação nacional contra a ocupação israelense, que foi imposta após a guerra de 1967. Por outro lado, muitos israelenses a viram como uma campanha terrorista. As táticas palestinas variaram desde protestos em massa e greves gerais, como na primeira intifada, até ataques suicidas e lançamento de foguetes Qassam em áreas residenciais do sudeste de Israel. As táticas israelenses incluíram prisões em massa, detenções administrativas de palestinos, estabelecimento de postes de controle e construção de barreiras na faixa de Gaza e na Cisjordânia, além de assassinatos direcionados a militantes e líderes de organizações palestinas. Após as eleições legislativas palestinas de 2006, Israel negociou com Mahmoud Abbas e a OLP
mas ao mesmo tempo alvejou e bombardeou ativistas e militantes do Hamas, além de prender políticos eleitos do Conselho Legislativo do Hamas. O número de mortes, tanto de militares quanto de civis, durante todo o período, de 2000 a 2007, é estimado em mais de 4.300 palestinos e mais de 1.000 israelenses. Além disso, 64 cidadãos estrangeiros também foram mortos, 54 por palestinos e 10 pelas forças de segurança israelenses. Em agosto e setembro de 2005, Israel implementou seu plano de desligamento, retirando sua presença civil e militar da faixa de Gaza. No entanto, manteve o controle sobre o espaço aéreo, o acesso marítimo e as fronteiras de Gaza, inclusive com o Egito, conforme o acordo de 2005 com a Autoridade Palestina. Antes da retirada israelense, foguetes Qassam já eram disparados regularmente, e a frequência desses ataques aumentou após a retirada. Militantes palestinos atacaram várias bases e cidades civis no sul de Israel. Desde 2001, militantes palestinos lançaram milhares de foguetes e morteiros contra Israel a partir da faixa de Gaza, causando mortes, ferimentos e traumas em civis israelenses. Em julho de 2006, Israel reocupou brevemente parte do norte da faixa de Gaza, utilizando essas áreas como bases para ataques em Jabalia e Bet Lahia. O Hamas respondeu lançando foguetes. Quando o Partido Islâmico Hamas venceu as eleições legislativas palestinas em janeiro de 2006, conquistando a maioria dos assentos do Conselho Legislativo Palestino, o conflito entre Israel e Gaza se intensificou. Israel fechou sua fronteira com a faixa de Gaza, restringindo severamente o movimento de pessoas, além de limitar importações e exportações. Em resposta, grupos palestinos usaram foguetes Qassam contra os assentamentos israelenses próximos às fronteiras de Gaza e realizaram ataques com o objetivo de matar ou capturar soldados israelenses. Um desses ataques, em 25 de junho de 2006, resultou na captura do soldado israelense Gilad Shalit, o que resultou em uma forte retaliação militar por parte de Israel, incluindo bombardeios contra alvos do Hamas. Em julho de 2007, houve confrontos internos entre o Hamas e o Fatah, culminando com o Hamas assumindo o controle total da faixa de Gaza por meio de um golpe de Estado. Durante a chamada Batalha de Gaza, entre 7 e 15 de junho de 2007, 118 palestinos morreram e mais de 550 ficaram feridos. Após essa vitória, o Hamas passou a governar toda a região de Gaza. Como resposta à tomada de poder pelo Hamas, Israel impôs severas restrições à entrada e saída de pessoas e bens em Gaza. Essas medidas causaram um impacto significativo na economia local, deixando cerca de 70% da população desempregada ou sem salários, e aproximadamente 80% dos habitantes vivendo na pobreza. Desde que o Hamas assumiu o poder, os conflitos entre grupos armados palestinos em Gaza e Israel continuaram. Grupos palestinos lançaram foguetes contra Israel, resultando na morte de civis, incluindo crianças, e causando ferimentos e danos à infraestrutura. Em resposta, Israel realizou ataques e bombardeios em Gaza, matando tanto combatentes palestinos quanto civis, incluindo crianças, e causando grandes danos à infraestrutura. Segundo a Human Rights Watch, os ataques deliberados dos palestinos contra civil violam o direito humanitário internacional. Como o Hamas controla Gaza, ele é responsável por impedir esses ataques ilegais, mesmo quando realizados por outros grupos. A guerra convencional em grande escala, além das periferias da faixa de Gaza, começou quando militantes palestinos sequestraram o cabo Gilad Shalit. Em resposta, Israel lançou a Operação Chuvas de Verão, em 28 de junho de 2006, marcando a primeira grande mobilização na faixa de Gaza, desde que Israel se retirou unilateralmente da região entre agosto e setembro de 2005. A explosão na praia de Gaza ocorreu em 9 de junho de 2006, matando 8 palestinos, incluindo quase toda a família de Huda Galia, de 7 anos, e ferindo pelo menos 30 pessoas em outra praia perto do município de Beit Lahia, na faixa de Gaza. O incidente recebeu uma ampla atenção da mídia global, com a responsabilidade pela explosão sendo fortemente contestada nas semanas seguintes. Israel afirma que mobilizou milhares de soldados para suprimir o lançamento de foguetes Qassam contra sua população civil e para garantir a libertação de Gilad Shalit. Entre setembro de 2005 e junho de 2006, estima-se que entre 7 e 9 mil projéteis de artilharia israelenses foram disparados contra Gaza, matando 80 palestinos em 6 meses. Do lado palestino, mais de 1.300 foguetes Qassam foram disparados contra Israel entre setembro de 2000 e 21 de dezembro de 2006. As forças israelenses também continuaram a procurar túneis usados por militantes para contrabandear armas, além de monitorar as operações nos postos de controle, com alguma ajuda da União Europeia em Rafah. Por razões de segurança, especialmente para evitar transferências de armas e o retorno de líderes extremistas e terroristas exilados, em 18 de outubro de 2006, Israel descobriu 20 túneis usados para o contrabando ilegal de armas sobre a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Israel afirmou que se retiraria da faixa de Gaza e encerraria a operação assim que Gilad Shalit fosse libertado. Os palestinos disseram estar dispostos a devolver Shalit em troca da libertação de alguns palestinos presos em Israel,
Eles também alegaram que o ataque israelense tinha como objetivo derrubar o governo liderado pelo Hamas e desestabilizar a Autoridade Nacional Palestina, citando ataques a infraestruturas civis, como a central elétrica e a captura de membros do governo e do parlamento. Desde o cercado de Shalit, cerca de 300 palestinos foram alvo das Forças de Defesa de Israel, FDI, na faixa de Gaza. Em julho de 2006, surgiram relatos de ferimentos misteriosos após ataques israelenses. Essas lesões incluíram danos graves a órgãos internos, queimaduras internas severas e feridas profundas, muitas vezes resultantes de amputações ou morte. Os corpos chegaram fragmentados, derretidos e desfigurados, levando a especulações sobre o uso de uma nova arma experimental, os explosivos de metal inerte densos, os DIMs. Para conter os ataques com foguetes coação lançados contra o sul de Israel por militantes palestinos do norte da faixa de Gaza, Israel lançou a Operação Nuvens de Outono, em 1º de novembro de 2006. Em 8 de novembro de 2006, um dia após a retirada de Israel da Operação Nuvens de Outono, projéteis das FDI erraram o alvo, possivelmente devido a um mau funcionamento técnico, atingindo uma fileira de casas na cidade de Beit Hanon, em Gaza. O ataque matou 19 palestinos e feriu mais de 40. As FDI lançaram uma investigação sobre o incidente de Beit Hanon em novembro de 2006 e, mais tarde, pediram desculpas pelo ocorrido. O então presidente israelense Ehud Olmert ofereceu assistência humanitária às pessoas afetadas. O plano de paz franco-ítalo-espanhol de 2006 para o Oriente Médio foi proposto após a invasão israelense da faixa de Gaza durante a Operação Nuvens de Outono. O plano foi apresentado pelo primeiro-ministro espanhol José Luís Rodríguez Zapatero durante conversas com o presidente francês Jacques Chirac e recebeu total apoio do primeiro-ministro italiano Romano Prodi. Em 26 de novembro, um cessar-fogo foi assinado por organizações palestinas e por Israel. Israel retirou suas tropas enquanto as forças da Autoridade Palestina se mobilizaram para impedir o lançamento de foguetes Qassam. Após a trégua, mais de 60 foguetes Qassam foram disparados da faixa de Gaza contra Israel, e um palestino armado foi morto pelas Forças de Defesa de Israel, FDI. Em 19 de dezembro, a Jihad Islâmica Palestina assumiu a responsabilidade pelo lançamento dos foguetes, alegando que Israel havia matado 2 de seus membros em Jenin. Uma série de batalhas entre militantes palestinos em Gaza, governado pelo Hamas, e as FDI começou em meados de maio de 2007, aumentando a violência entre facções palestinas. Mais de 220 foguetes Qassam foram disparados contra Israel, Sderot e o Negev Ocidental, em pouco mais de uma semana. A Força Aérea Israelense respondeu com mísseis e bombas nos locais de lançamento. A luta ocorreu em meio a uma grave violência entre facções palestinas e relatos de uma crescente crise humanitária na região. O Hamas declarou que continuaria a retaliar os ataques israelenses. Em setembro de 2007, Israel declarou Gaza como território hostil. O historiador Jean-Pierre Fliu considerou essa afirmação absurda, dado que Israel já havia travado 9 guerras contra Gaza. A declaração permitiu a Israel bloquear a transferência de eletricidade, combustível e outros suprimentos para Gaza. O Hamas considerou isso uma declaração de guerra, enquanto Israel afirmou que seu objetivo era pressionar o Hamas a acabar com os ataques com foguetes Qassam, que estavam se intensificando. A decisão de Israel de cortar o fornecimento de combustível a Gaza foi amplamente condenada, inclusive pela União Europeia, como punição coletiva. Israel também prendeu funcionários do Hamas na Cisjordânia, incluindo 2 membros do gabinete. Essas detenções foram fortemente condenadas por organizações internacionais e políticos. Em janeiro de 2008, um estudo das Nações Unidas indicou que os efeitos econômicos do bloqueio de Israel a Gaza atingiram um ponto crítico. Finalmente, em 7 de janeiro de 2008, Israel selou completamente a fronteira após um aumento nos ataques com foguetes. A violação da fronteira Gaza-Egito começou em 23 de janeiro de 2008, quando homens armados na faixa de Gaza provocaram uma explosão perto da passagem fronteiriça de Rafah, destruindo parte da antiga barreira israelense. As Nações Unidas estimam que metade dos 1,5 milhões de habitantes da faixa de Gaza cruzaram a fronteira com o Egito em busca de alimentos e suprimentos. Em 27 de fevereiro de 2008, militantes palestinos dispararam mais de 40 foguetes Qassam contra o sul de Israel. Em resposta, o exército israelense lançou 3 mísseis contra o Ministério do Interior palestino em Gaza, destruindo o edifício. No dia seguinte, aviões israelenses bombardearam uma delegacia de polícia perto da casa do líder do Hamas, Ismael Haniyeh, na cidade de Gaza, matando várias crianças. Os militares israelenses afirmaram que suas operações aéreas e terrestres contra militantes no norte de Gaza atingiram pelo menos 23 palestinos armados, enquanto fontes palestinas relataram um número maior de mortos, incluindo muitos civis. Israel iniciou suas operações aéreas e terrestres em 29 de fevereiro. A ofensiva das Forças de Defesa de Israel, FDI, em Gaza matou mais de 100 palestinos em menos de uma semana. Em resposta, os palestinos dispararam 150 foguetes contra Israel, matando 3 israelenses. Os Estados Unidos pediram o fim dos confrontos entre Israel e os palestinos. O presidente palestino Mahmoud Abbas acusou Israel de terrorismo internacional, afirmando que o ataque a Gaza constituía mais do que o Holocausto.
Em 3 de março, Abbas suspendeu todos os contratos com Israel devido ao ataque a Gaza, enquanto o governo israelense enviava aviões de guerra para atingir mais alvos e prometia continuar sua ofensiva. A União Europeia condenou o que chamou de uso desproporcional da força pelos militares israelenses em Gaza, após a morte de 54 palestinos, o maior número de vítimas em um único dia desde o início dos combates em 2000. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também condenou a resposta excessiva e desproporcional de Israel e apelou para que cessassem os ataques, ao mesmo tempo em que denunciava os contínuos ataques com foguetes contra Sderot e Ashkelon. No mundo muçulmano, manifestantes saíram às ruas para protestar contra os ataques das forças de defesa de Israel. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, pediu aos muçulmanos que se levantassem e que seus líderes enfrentassem Israel com a raiva de suas nações. No Líbano, centenas de apoiadores do Hezbollah se reuniram na porta de Fátima, na fronteira entre o Líbano e Israel, gritando morte a Israel e agitando bandeiras libanesas e palestinas. No Egito, milhares de estudantes protestaram em universidades de todo o país, pedindo aos líderes árabes que parassem de apoiar Israel e apoiassem os palestinos. Alguns manifestantes queimaram bandeiras israelenses e americanas. Cerca de 10 mil manifestantes, principalmente da Irmandade Muçulmana da Jordânia e de pequenos grupos de oposição, saíram às ruas em uma das maiores e mais veementes manifestações anti-Israel dos últimos anos. A Arábia Saudita comparou a ofensiva das forças de defesa israelenses a crimes de guerra nazistas e pediu à comunidade internacional que parasse o que chamou de assassinatos em massa de palestinos. O primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que os ataques das forças de defesa de Israel não têm nenhuma justificação humana e acrescentou que Israel rejeitou uma solução diplomática para o conflito. A maioria dos tanques e tropas israelenses se retirou do norte de Gaza em 3 de março de 2008, e uma porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que os militares israelenses estavam em um cerco após 5 dias de operações. Em 29 de fevereiro de 2008, os militares israelenses lançaram a Operação Inverno Quente, em resposta aos foguetes coaçantes disparados pelo Hamas da faixa de Gaza. O exército israelense matou 112 palestinos, enquanto militantes palestinos mataram 3 israelenses. Mais de 150 palestinos e 7 israelenses ficaram feridos. A operação gerou grande preocupação internacional. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu que Israel agisse com cautela para evitar a morte de civis inocentes. Ao mesmo tempo, a União Europeia e as Nações Unidas criticaram Israel pelo uso desproporcional da força. A União Europeia também exigiu o fim imediato dos ataques de foguetes lançados por militantes palestinos contra Israel. Pressionou Israel a interromper ações que colocassem civis em risco, afirmando que essas práticas violam o direito internacional. O cessar-fogo entre Israel e Hamas de 2008 foi mediado pelo Egito e estabeleceu uma trégua de 6 meses para a faixa de Gaza, que começou em 19 de junho de 2008. Pelo acordo, o Hamas tinha a obrigação de impedir os ataques com foguetes contra Israel. Nos primeiros 5 meses, apesar de um início estável na primeira semana, esses ataques diminuíram drasticamente, de 1.199 foguetes e 1.072 morteiros lançados antes da trégua para apenas 19 foguetes e 18 morteiros, uma redução de 98%. O porta-voz do primeiro-ministro israelense Mark Regev confirmou que o Hamas não havia disparado foguetes até 4 de novembro. Por sua parte, Israel tinha a obrigação de parar os ataques em Gaza e, com o cessar-fogo mantido, começar a aliviar o bloqueio da região. O acordo também previa que Israel aumentasse o fluxo de mercadorias para Gaza em 30% nas primeiras 72 horas e abrisse todas as passagens fronteiriças para permitir a entrada de bens anteriormente restritos em até 13 dias. Embora a chegada de alimentos, água, medicamentos e combustível tenha melhorado, o aumento foi limitado, chegando a apenas cerca de 20% dos níveis anteriores. Como resultado, a situação de vida em Gaza não melhorou significativamente, e a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, a UNRWA, teve dificuldade em reabastecer seus estoques. Em 2008, Israel informou aos Estados Unidos que manteria a economia de Gaza à beira do colapso. Em 4 de novembro de 2008, Israel quebrou o cessar-fogo com um ataque a Gaza. Os militares israelenses alegaram que o alvo do ataque era um túnel que o Hamas planejava usar para capturar soldados israelenses posicionados na cerca da fronteira, a 250 metros de distância. Autoridades do Hamas discordaram, alegando que o túnel estava sendo escavado para fins defensivos, não para capturar soldados, conforme relatado pelo Dr. Robert Pastor, do Instituto Carter, e confirmado por um funcionário das Forças de Defesa de Israel. O Hamas respondeu ao ataque israelense com uma série de foguetes. Com essa incursão em Gaza e a falta de flexibilização do embargo, Israel não cumpriu 2 aspectos do cessar-fogo de junho de 2008. Quando a trégua de 6 meses expirou oficialmente, em 19 de dezembro, o Hamas lançou entre 50 e 70 foguetes e morteiros contra Israel nos 3 dias seguintes, embora nenhum israelense tenha ficado ferido. Em 21 de dezembro, o Hamas declarou que estava pronto para parar os ataques e renovar a trégua se Israel cessasse sua agressão em Gaza e abrisse as passagens fronteiriças.
Em 27 e 28 de dezembro, Israel lançou a Operação Chumbo Fodido contra o Hamas. O presidente egípcio Hosni Mubarak afirmou: "Nós avisamos o Hamas repetidamente que rejeitar a trégua empurraria Israel para a agressão contra Gaza." Durante a guerra, o Hamas executou muitos palestinos e membros do Fatah, em um período de violência política. Grupos de direitos humanos e organizações de ajuda humanitária acusaram tanto o Hamas quanto Israel de crimes de guerra. Estima-se que entre 1166 e 1417 palestinos e 3 israelenses morreram no conflito. O conflito terminou em 18 de janeiro após Israel e, posteriormente, o Hamas anunciarem cessar-fogo unilaterais. Em 21 de janeiro, Israel concluiu sua retirada da faixa de Gaza. Em 2 de março, foi noticiado que doadores internacionais prometeram 4,5 bilhões de dólares em ajuda aos palestinos, principalmente para a reconstrução de Gaza após a ofensiva israelense. Esta guerra foi considerada a maior, mais devastadora e mais mortal operação militar em Gaza desde a Guerra dos Seis Dias em 1967, até a guerra Israel-Hamas de 2023. Os ataques entre Israel e Gaza se intensificaram no final de outubro de 2012. Um ataque aéreo israelense matou Ahmed Jabari, chefe da ala militar do Hamas em Gaza. Durante a operação, 4 civis israelenses e um soldado foram mortos por foguetes palestinos. De acordo com o Centro Palestino para os Direitos Humanos, 158 palestinos foram mortos, dos quais 102 eram civis, 55 militantes e um policial. Entre os mortos, havia 30 crianças e 13 mulheres. As forças de defesa de Israel apresentaram estatísticas diferentes, afirmando que dos 177 palestinos mortos, 120 eram militantes. A maior parte dos combates envolveu bombas, ataques aéreos, artilharia e foguetes. Os palestinos usaram principalmente foguetes, enquanto os israelenses realizaram ataques aéreos. Os locais atacados incluíram Beersheba, Tel Aviv, Ashdod, Afaq, Gaza, o restante da faixa de Gaza, Shar HaNegev e o Conselho Regional de Eshkol. Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha e outros países ocidentais apresentaram apoio ao direito de Israel de se defender e condenaram os ataques palestinos com foguetes. Por outro lado, Irã, Egito, Turquia, Coreia do Norte e vários outros países árabes e muçulmanos condenaram a operação israelense. Em 2014, os combates entre Israel e Hamas se intensificaram, levando a uma nova guerra de Gaza em grande escala, ainda mais mortal do que a anterior em 2008 e 2009. As forças de defesa de Israel lançaram a Operação Borda Protetora em 8 de julho de 2014, em resposta aos ataques com foguetes do Hamas, que ocorreram após um ataque aéreo israelense contra Gaza. Em 17 de julho de 2014, as tropas israelenses entraram na faixa de Gaza. De acordo com a ONU-OCA, 2.205 palestinos, incluindo pelo menos 1.483 civis e 71 israelenses, incluindo 66 soldados e um estrangeiro em Israel, foram mortos no conflito. A guerra terminou após 50 dias de combates, quando o cessar-fogo foi acordado em 26 de agosto de 2014. Os confrontos entre Gaza e Israel em 2019, chamados por Israel de Operação Black Belt, ocorreram em novembro de 2019. O conflito começou após as forças de defesa de Israel realizarem um assassinato seletivo do comandante sênior da Jihad Islâmica Palestina, Baha Abu Awata, em Gaza. Em resposta, o PJ lançou foguetes contra Israel, incluindo foguetes de longo alcance disparados contra Tel Aviv, ferindo vários civis. Israel respondeu com ataques aéreos e bombardeiros de artilharia na faixa de Gaza, matando e ferindo tanto militares quanto civis. Após 48 horas de confronto, um cessar-fogo foi estabelecido, embora alguns militantes palestinos o tenham violado. As Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, declarou que considerava os ataques com foguetes com ação por facções em Gaza totalmente inaceitáveis. Ele também destacou que a autoridade palestina deveria tomar as medidas necessárias para restabelecer a lei e a ordem, garantindo que todas as facções respeitassem o cessar-fogo. Ban nomeou Michelle Williams como o enviado ao Oriente Médio para negociar com ambas as partes. Williams demonstrou preocupação ao ver soldados israelenses prendendo parlamentares palestinos, incluindo o ministro da Educação, após a prisão de vários funcionários do Hamas na Cisjordânia. Ele também se reuniu com o presidente palestino Mahmoud Abbas e o ministro das Relações Exteriores, Ziad Abu Amin, em Gaza. Diante da continuidade dos ataques israelenses e dos lançamentos de foguetes de Gaza, Williams afirmou estar muito preocupado com o nível de violência, tanto intra-Palestina quanto os ataques israelenses, que resultaram em um número significativo de vítimas civis. Após a descoberta de vasos comuns, o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Turk,
pediu uma investigação independente sobre as acusações de assassinato deliberado de civis pelas forças de defesa de Israel. Posicionamento dos Estados Unidos. Após a morte de uma mulher em Sderot devido a um ataque com foguete, um representante dos Estados Unidos reafirmou a posição de que Israel tem direito à autodefesa. O porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, também destacou que os Estados Unidos estão cientes da dificuldade de atacar terroristas sem causar vítimas civis. Ele acrescentou que Israel deve tomar todas as medidas possíveis para evitar vítimas civis, evitar danos indevidos à infraestrutura palestina e sempre considerar os efeitos de suas ações no processo político israelo-palestino. O plano republicano aprovado pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos destina 14,5 bilhões de dólares em ajuda militar a Israel. Além disso, Israel recebeu a maior quantidade de assistência militar dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, totalizando mais de 124 bilhões de dólares. Posição do Egito. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi decidiu não permitir a criação de campos de refugiados na península do Sinai, pois acredita que isso poderia possibilitar ataques terroristas dos palestinos contra Israel, pelos quais o Egito poderia ser responsabilizado. O Egito manteve a fronteira com Gaza fechada, mas tem permitido a passagem de ajuda humanitária de seu território para Gaza durante a guerra Israel-Hamas de 2023. O posicionamento do Brasil. Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, o governo brasileiro tem se manifestado de várias maneiras. Em 7 de outubro de 2023, o governo condenou os ataques do Hamas, expressando solidariedade ao povo de Israel e pedindo contenção para evitar a escalada da violência. O presidente Lula, em sua conta no X, o antigo Twitter, afirmou estar chocado com os ataques terroristas contra civis em Israel e reafirmou repúdio ao terrorismo em qualquer forma. Lula também definiu um cessar-fogo imediato e apelou pela segurança das crianças no conflito, destacando a necessidade de proteger civis e evitar mais mortes. Em uma carta aberta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Lula pediu o fim do conflito e reiterou o compromisso do Brasil com a solução de dois estados, com Israel e Palestina convivendo em paz e segurança. Durante a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil convocou uma reunião de emergência para discutir a situação, reafirmando seu compromisso com a paz e a segurança internacional. No entanto, especialistas apontam que o Brasil tem um papel limitado na influência direta sobre o conflito devido à sua posição como membro temporário do Conselho. Em fevereiro de 2024, Lula fez declarações fortes, chamando a ofensiva de Israel contra Gaza de genocídio e comparando-a ao Holocausto, o que gerou uma crise diplomática com Israel. O presidente brasileiro afirmou que o que estava ocorrendo em Gaza não era uma guerra, mas sim um genocídio, matando mulheres e crianças. Essas declarações levaram o governo de Benjamin Netanyahu a declarar Lula como persona não grata. A população de Gaza, que vive em uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, enfrenta uma grave crise humanitária. A falta de acesso aos serviços básicos de saúde, educação e saneamento tem levado a um aumento alarmante de doenças e infecções. Além disso, a destruição de casas e a falta de materiais de construção devido ao bloqueio impedem a reconstrução das áreas afetadas. A ONU e diversas organizações humanitárias têm alertado para a necessidade urgente de levantar o bloqueio e permitir a entrada de ajuda humanitária para evitar uma catástrofe ainda maior. A situação em Gaza é descrita como desumana e insustentável, com milhões de pessoas vivendo em condições precárias e sem perspectivas de melhora a curto prazo. Devido ao conflito, Israel intensificou suas medidas de defesa nas comunidades e cidades do sul do país. Essas medidas incluem a construção de fortificações em estruturas existentes e a instalação de abrigos antiaéreos para proteger a população civil. Além disso, Israel desenvolveu um sistema de alarme conhecido como cor vermelha, que alerta os residentes sobre ataques iminentes, permitindo que busquem abrigo rapidamente. O sistema cor vermelha é uma rede de sirenes e alertas que se ativa automaticamente quando foguetes são detectados, dando aos moradores um curto período de tempo para se protegerem. Essa medida é crucial, especialmente em áreas próximas à faixa de Gaza, onde os ataques são mais frequentes. Além das fortificações do sistema de alarme, Israel também tem investido em tecnologia de defesa, como o sistema de interceptação de mísseis, o Domo de Ferro, que tem sido eficaz em neutralizar muitos dos foguetes lançados contra o território israelense. Essas ações são parte de um esforço contínuo para aumentar a segurança e minimizar as baixas civis durante os conflitos.